Graça e paz, igreja, amém? Todos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém? Muito bom, né, nós estarmos aqui louvando, exaltando, cultuando ao Senhor neste domingo, porque este foi o dia que o Senhor fez para nós estarmos louvando e exaltando o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz, né, que somente os vivos louvarão o seu nome. Todos estão vivos aí, amém? Todos acordadinhos, bem espertos, amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo aos Romanos, capítulo 12, só para a gente já estar aqui dando uma adiantada na palavra. E que bom, né? Esse culto, desde o começo, o Senhor tem falado ao nosso coração, né? Desde o início, desde a palavra, né, inicial aqui, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez, né, as pessoas olhem para nós e falem: não, aquele ali não tem problema, não tem dificuldade. Mas talvez você chegou aqui hoje cansado, né, desanimado, triste com alguma coisa, preocupado com algum problema, mas o Senhor Jesus já falou logo no começo: vinde a mim. E você atendeu a esse pedido nessa noite. Você está no melhor lugar, que é a presença do Senhor Jesus, amém? Que nós possamos ser gratos, né? O irmão comentou aqui, e algo maravilhoso, né? Nós acordamos a nossa sexta-feira aí com vários alertas ali para o lado de Suzano, Ribeirão Pires, São Bernardo, né? Olha, vai acontecer isso, o vento é forte, né? Mas nós temos a confiança. Nós estávamos conversando ali fora com o pastor Toninho, e nós depositamos a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele é aquele que acalma a tempestade, acalma o vento, seja uma tempestade ou um vento, né, físico, né, como estavam falando, ou seja algo espiritual sobre a nossa vida. Ele é fiel e poderoso para acalmar toda e qualquer tempestade, amém? Glória a Deus. Então, nesta noite, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que está aos Romanos, capítulo 12, é uma palavra que ela é bem conhecida, né, dos irmãos, mas nós vamos ministrá-la nessa noite. E aqui diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com amor. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com amor. Amém? E essa palavra, ela vem nos falando a respeito da transformação, né? Ela vem nos ensinando várias coisas, mas ela foca em algo muito importante, que é a transformação da nossa mente. Precisamos ter essa mente transformada. E algo que eu quero até compartilhar com os irmãos, antes de nós estarmos dando a continuidade, né? Nós viemos aqui para conhecer a igreja. Já está indo para quase 2 meses, né, amor? 1 mês e pouquinho, né? Mais ou menos. Há 4, 5 cultos, né? Nós viemos para conhecer e nós ficamos, né? Nós nos apaixonamos pela igreja e
e ficamos. Tem sido maravilhoso para a nossa vida. Nós estávamos orando ao Senhor, e assim o Senhor preparou este lugar para nós estarmos aqui, juntamente com os irmãos, adorando e exaltando ao Senhor. E algo interessante que eu tenho notado nos cultos, né? É que as palavras, elas vêm se encaixando uma na outra. O primeiro culto que nós viemos foi aquele irmão, um moreninho, né? Que ele trouxe a palavra, acho que foi a primeira vez aqui, né? E ele falou a respeito da perseverança, sobre a confiança de nós buscarmos a Deus, de nós estarmos ali, né, sendo perseverantes, sempre buscando a direção do Senhor. Depois eu vi numa terça-feira, o pastor Toninho também estava falando, né, sobre nós também termos essa confiança, sobre crer, sobre você ter a sua fé fortalecida, renovada no Senhor, sempre tendo a dependência do Senhor. Depois teve um outro culto que eu faltei, e teve um outro culto que foi o pastor Bruno, falando a respeito dos milagres, falando a respeito, né, de muitas coisas que o Senhor pode fazer sobre a nossa vida. E domingo passado, né, foi o pastor Leandro, também falando sobre a fé, falando sobre crer, falando sobre ser ousado na presença do Senhor. Quem aqui essa semana viveu algum testemunho? Quem aqui essa semana viveu as maravilhas, as vitórias na presença do Senhor e pode dar um glória a Deus? Sabe? Se você talvez não viveu algo extraordinário na sua vida, mas só o fato de você estar aqui hoje, cultuando ao Senhor, já é motivo para você glorificar ao Senhor de pé. Sabe? É motivo para você glorificar, porque neste momento, durante essa semana, muitas pessoas perderam essa oportunidade. Muitas pessoas perderam o fôlego de vida. Muitas pessoas estão no hospital, estão internadas. Muitas pessoas estão desenganadas. Mas você está na presença do Senhor para louvar e glorificar o nome do Senhor. E isso é vitória, isso é testemunho que você pode glorificar o Senhor todos os dias na sua vida. Sabe? Não espere viver apenas o extraordinário para ser grato. Não espere viver coisas incríveis para glorificar o Senhor. Glorifique ao Senhor nas pequenas coisas. Sabe? E no meu trabalho ali, eu cheguei na segunda-feira. O pastor ministrando aqui no domingo, falando ali, olha, nós temos que crer, né? Nós temos que ser ousados na presença do Senhor. E ele foi falando. E quando eu cheguei no meu trabalho na segunda-feira, tinha um colega, né, eu fui na outra empresa, e aí tinha um colega lá, e o rapaz, ele é fortinho, né, ele anda todo assim, pastor, todo peito para frente, assim, né, só que eu cheguei lá, ele estava andando assim, encurvado, e aí ele foi lá para o cantinho, e sentou na cadeira do computador, e ficou quietinho, e aí o outro menino olhou e falou assim, pô meu, você está mal demais. Eu falei, o que está acontecendo? Já tem uma semana que ele está ruim, ele está desse jeito, ele está andando aí, não está conseguindo nem falar, a voz dele não sai. Aí o menino falou assim para ele, meu, vai no hospital, toma um remédio para você sarar. Na hora eu lembrei que o pastor tinha falado que é mais fácil você falar para a pessoa, toma um Doril, porque você tomou um Doril, a dor sumiu, né? E aí bem na hora veio aquela voz e falou assim, é mais fácil você olhar e falar, vai lá e toma um remedinho. Mas você não tem, se você é servo de Deus, você tem algo, você carrega algo poderoso com você, que você precisa transmitir para outras pessoas, transmitir para outras vidas. E ali eu fiquei olhando e aquilo me incomodou, eu falei, é agora, né? Eu vou lá. E aí eu saí do meu lugar, o outro menino estava conversando comigo, ficou parado, eu fui lá, falei assim, posso orar por você? A voz nem saía, ele só fez assim, hoje. Você crê? Ele já não respondeu, ele só balançou com a cabeça. Naquele momento eu coloquei a mão nas costas dele, e comecei a orar para ele ali no meio do setor. E o outro rapaz que estava ali, e mais um outro, ficaram só de lado, olhando a situação. E ali eu orei, e terminei aquela oração e falei assim, em nome de Jesus, seja curado. E eu saí, fui embora.
Daqui a pouco, aquele rapaz que não estava andando encurvado, eu já vi ele andando um pouquinho mais levantado. Ele passou para a cozinha, foi tomar café. Falei, glória a Deus. Aí eu saí da empresa, fui embora. No outro dia, eu voltei e perguntei para o menino que viu, né, a oração. Eu falei, cadê o Lindomar? Ele falou, o Lindomar ele não veio hoje, não veio trabalhar hoje. Mas ele veio aqui hoje só para dar baixa numa nota que o pessoal não estava conseguindo dar. E quando ele chegou aqui, Daniel, por incrível que pareça, ele já estava falando. Eu falei, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Quando foi ontem, né, sexta-feira, na verdade, eu precisei ligar para ele lá na outra empresa para pedir um serviço. Só que eu já tinha esquecido do ocorrido, né? E aí eu peguei e falei, liguei para ele e falei, olha, preciso disso, tal coisa. Aí ele terminou de falar, ele pegou e falou assim, Daniel, muito obrigado pela oração. No mesmo dia eu comecei a ficar bom. Sabe, é você ser ousado, é você ter fé. Sabe, irmãos, isso não é para engrandecer o meu nome, não é para engrandecer o nome do pastor, é para engrandecer o nome de Jesus. Porque é Ele que você carrega, ser cristão. A palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo. E você é um pequeno Cristo onde você estiver. Você pode levar a palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de transformação. Porque isso está dentro de você. E isso vai fazer com que pessoas sejam tocadas, sejam impactadas. Sabe? Isso tocou a vida dele e tocou a vida de mais 2 pessoas que estavam olhando no momento. E tocou a minha vida também, porque eu tive que tomar uma atitude. Na terça-feira que eu vim aqui, o pastor Toninho estava falando assim, eu fui na loja do meu filho, e aí falei para o meu filho, olha filho, movimenta esses carros aqui. Movimenta para lá, movimenta para cá, porque quando você movimenta, quando você se movimenta, Deus faz algo, sabe? E eu tomei isso para a minha vida, sabe? Nesse momento que eu fui orar para ele, eu falei, eu preciso me movimentar, porque quando eu me movimentar, algo vai acontecer. Sabe? Muitas das vezes nós entramos numa zona de conforto espiritual. Nós falamos, não, tá bom, eu vou no culto domingo e glória a Deus. Eu vou no culto na terça e glória a Deus. Só que você tem que ser canal de bênção para jorrar para as outras vidas lá fora. Você tem que tocar, você tem que impactar outras pessoas lá fora. Você foi chamado para isso. Você foi um escolhido por Deus para isso. Sabe, muitas das vezes nós caímos na zona de conforto. Falamos, não, tá bom. E muitas das vezes dentro da nossa casa tem alguém precisando de uma oração. Muitas das vezes no seu trabalho tem alguém precisando de uma oração. Na rua tem alguém precisando de oração. Mas muitas das vezes você recua, porque para nós, muitas das vezes, é mais fácil você recuar. É mais fácil falar, né, pastor? Toma um remedinho e pronto. Né? Mas quando você se movimenta, como diz o pastor Toninho, algo acontece. O que você precisa é sair da zona de conforto. Quando algo te incomoda, vá e faça. E aqui a palavra do Senhor, ela vem nos falando, e ela fala sobre a renovação da mente, a transformação da nossa mente, né? E como eu disse, nós já estamos alguns cultos falando sobre cura, nós já estamos alguns cultos falando sobre a presença de Deus, sobre buscar Deus, sobre ser dependente de Deus. E quando nós pegamos, né, o que nós recebemos aqui do altar e colocamos em prática, algo vai acontecer, porque você está começando a ligar as coisas espirituais. Como o irmão falou aqui, logo no começo, você sai da sua zona de conforto aqui, no mundo, né, natural, mas você começa a entrar na parte espiritual, no mundo, né, de Cristo, aonde Cristo tem o prazer de te usar para abençoar outras vidas. Quem aqui quer ser usado para abençoar outras vidas? Sabe? Você é canal de bênção. Você é a pessoa a qual o Senhor escolheu, né? A palavra do Senhor fala assim, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e deis o fruto. Sabe? Você é um escolhido de Deus. Isso é maravilhoso quando você olha para a palavra de Deus
E você começa a entender que você é uma pessoa, você não é uma pessoa qualquer. Você é um escolhido de Deus. E ser um escolhido de Deus é para você viver de uma forma diferente. E aqui a palavra do Senhor, ela vem nos falando, né, sobre a transformação. Ela vem nos ensinando como é para nós andar. Aqui em Romanos 12, fala assim, que nós somos um só corpo, nós somos membros uns dos outros. Vem falando, né, aqui no verso 5, nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com a pessoa que está do nosso lado, sabe? Olhar para a pessoa que está ao seu lado. Isso nos leva a meditar, a refletir em Jesus, porque todos os milagres que Jesus operava, se você for ver, a palavra, muitas delas diz, e Jesus se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão é quando você se coloca no lugar do outro, sabe? É quando você vê, olha, o irmão está precisando de uma oração. Você não vai fazer mais aquela oração artificial, Senhor, abençoa a vida do irmão, porque ele está passando por este problema, por essa dificuldade. Não, você vai olhar para aquela situação, você vai entrar naquela causa, você vai falar, Senhor, eu quero sentir o que essa pessoa está sentindo, porque eu quero orar como ela oraria ao Senhor. Eu quero me mover também de íntima compaixão, para que isso mova o coração do Senhor em prol dessa vida. Sabe? É você se colocar. Nós temos vivido dias onde a palavra do Senhor diz que o amor de muitos tem se esfriado. E se você for ver como tem se esfriado, e não é só lá fora, muitas das vezes é entre nós, sabe? Nós precisamos nos despertar e falar, Senhor, como que eu faço para orar pelo meu irmão? Como que eu faço para apresentar a causa dele diante do Senhor? Sabe, eu quero sim me alegrar com ele, saber que ele alcançou a bênção do Senhor, que ele foi curado, que ele foi restaurado, que ele teve a família transformada. E tudo isso é através da transformação da nossa mente. Você só consegue ter a íntima compaixão quando você tem a sua mente transformada. Porque você sai da sua zona de conforto, aonde muitas das vezes está tudo legal para você, e você fala, eu vou entrar ali, que eu quero ajudar esse meu irmão a ser um vencedor também. Sabe? O verso 6 nos diz, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então aqui vem nos ensinando a tudo. Olha, você vai, né, declarar algo sobre a vida de outra pessoa, você vai profetizar algo sobre a vida da pessoa, é algo que o Senhor colocou realmente no seu coração, sabe? Isso vem através da transformação da mente, porque quando você tem a sua mente transformada, você passa a ter a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, você começa a andar como Ele, e você começa a ouvir o que Ele está falando com você, para que você possa também ser aquele que transmite as boas novas. Hoje, né, estava ouvindo uma pregação, e até o pastor comentou algo. Ele falou, muitas das vezes, né, as pessoas pregam sobre maldição hereditária, as pessoas pregam ali sobre a maldição, sobre isso, sobre tantas coisas ruins, mas nós não fomos chamados para pregar sobre coisas ruins, nós fomos chamados para anunciar as boas novas. É as boas novas que cura, é as boas novas que liberta, é as boas novas que transforma a vida, que transforma a mente. Sabe? Vai transformar alguém e falar, olha, a maldição hereditária, olha que lá o seu passado, a palavra do Senhor já nos diz que todas as coisas, né, já se passaram, e eis que Ele faz nova todas as coisas sobre a minha e sobre a sua vida. Mas talvez ainda hoje você tenha chegado
ou ouvido alguém falar, ou alguém declarou algo sobre a sua vida, olha, você não vai conseguir, você não pode, você não consegue, você é um fracassado, sabe? E muitas das vezes por ouvir, né? Tem até uma frase que diz que por muito ouvir, você acaba se convencendo daquilo, sabe? Mas em nome de Jesus está repreendido este mal, toda palavra contrária, toda palavra de maldição está repreendida da sua vida em nome de Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que? Mais do que? Somos mais do que vencedores, sabe? Para você crer que você é mais do que vencedor, você sair daqui nesta noite e declarar lá fora, eu sou mais do que vencedor, você precisa sair daqui nesta noite com a sua mente transformada, sabe? Por nós mesmos, nós não conseguimos ter a nossa mente transformada, mas por intermédio de Jesus Cristo, pela graça que nos foi dada, pela graça que nos alcançou, sim, nós somos transformados, nós temos a nossa mente transformada em Cristo Jesus, e nós podemos sim, viver os milagres do Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E aqui vem falando no verso 8, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, que é profecia, que faça segundo a fé, de ensinar, de ministrar, que haja dedicação, o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Vem nos ensinando, né, como nós devemos proceder, como nós devemos seguir, e ele foca, né, essa palavra ela foca bastante em transformação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa fazer cada uma dessas coisas, para que você possa ensinar, para que você possa profetizar, para que você possa exortar, tudo isso você precisa fazer a respeito, né? Que você precisa fazer a respeito, você só consegue fazer através da sua mente transformada em Cristo Jesus. Você não pode corrigir uma pessoa de qualquer jeito. Você não pode exortar uma pessoa de qualquer forma, sabe? Você precisa ter uma mente transformada, não é, pastor? Pastores, principalmente, chega a cada coisa, cada situação, e ali eles têm que corrigir, têm que exortar os irmãos. E como que vai ser feito? Batendo? Xingando? Não, Jesus fazia isso. Não, Jesus ele sempre corrigia com amor. E a palavra do Senhor ela é tão perfeita, que ela diz que o Pai corrige aquele a quem Ele... Quem se sente amado por Deus aqui? Sabe? Agora, outra chave é essa. Para você ter a sua mente transformada, você precisa entender o quanto você é amado por Deus. Sabe? Porque muitas das vezes, você tem olhado para os problemas, tem olhado para a circunstância, tem olhado para tantas outras coisas, tem olhado para o homem, para as pessoas que muitas das vezes te apontam o dedo, mas você tem esquecido de olhar para o principal, que é Jesus Cristo. Sabe, você tem esquecido o quanto você é amado, o quanto você é precioso, sabe? E quando você tem essa convicção de quanto você é amado, de quanto você é precioso, não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito, não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito, você vai dizer, assim como João, né? O próprio João, discípulo de Jesus, dizia, eu sou o discípulo amado, sabe? Você pode ter essa convicção dentro de você e dizer, eu sou um filho amado do Senhor Jesus. Aí muitos dizem, pô, mas João escreveu isso no Evangelho de João, porque foi ele que escreveu, né? É cômodo para ele dizer que ele era amado. Mas, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que João, ele se sentia amado por Jesus.
Quando você olha nas passagens, João estava junto com Jesus na maior parte dos eventos pelos quais Jesus passava, João estava junto com ele. Sabe, isso é intimidade, isso é relacionamento. E somente alguém que tem intimidade, que tem relacionamento com Deus, pode dizer: eu sou um filho amado do Senhor. E talvez você tenha olhado neste momento e você fala, olha para você mesmo e pensa: está faltando um pouquinho de relacionamento, está faltando um pouquinho mais de intimidade, está faltando um pouquinho mais de oração, está faltando um pouquinho mais de busca. Sabe, irmãos, não é pelo tanto que você vai orar, não é pelo tanto que você vai buscar, que você vai se tornar esse filho amado, porque você se tornou filho amado no momento em que Jesus se entregou naquela cruz do Calvário por você. Mas é claro, que à medida que você busca mais, à medida que você ora mais, à medida que você se alimenta mais, na empresa tem um diagrama assim, uma pirâmide alimentar, e nessa pirâmide ela vem colocando vários alimentos, desde os mais saudáveis, até aquele que é o mais ruinzinho, né, que é o famoso fast food, que todo mundo adora. E lá tem aquela pirâmide, e lá embaixo da pirâmide está escrito: você é o que você come. Espiritualmente dizendo, você é aquilo que você se alimenta também. E aí cabe a cada um de nós olhar: será que eu estou me alimentando? Ou será que eu só estou me alimentando da TV, que traz tantas tragédias? Será que eu estou me alimentando dos noticiários, que trazem tantas coisas ruins, que muitas das vezes deixam o nosso coração triste, pesado, angustiado, aflito? Ou será que eu estou me alimentando da palavra de Deus? Será que eu estou colocando um louvor para me ouvir durante o dia? Sabe? Você é aquilo que você se alimenta. Essa semana minha mãe falou: manda os louvor que está louvando lá na igreja. Eu baixei, mandei para ela. Ali ela dobra aventais, ali tem umas pessoas que trabalham com ela ali, dobrando aventais cirúrgicos. E ali, o dia que eu estou em casa, assim, eu vejo, ela deixa o louvor ligado, né, e tocando. E as pessoas que estão ali com ela, elas não são cristãs. Mas quando você chega de manhã, você fala: bom dia. Aí quando eu saio, que eu levo o Benício lá de manhã, quando eu saio eu falo: tchau, bom serviço. Você vê as pessoas falando: amém, obrigado, vai com Deus, que o nosso dia seja um dia abençoado. Sabe por quê? Porque está sendo lançado sobre a vida dessas pessoas coisas boas, está sendo colocado coisas boas para elas ouvirem. A psicologia nos diz que as 5 primeiras palavras, os 5 primeiros minutos do seu dia são os mais importantes, e eles interferem diretamente em como vai ser o seu dia. Ou seja, se você amanhece abrindo o seu celular e vendo notícias ruins, aquilo ali vai te corroer durante o dia de um jeito, e vai ficar te incomodando, porque foi o primeiro alimento que você colocou para dentro. Mas quando você já se alimenta de um louvor, se alimenta de uma palavra, de um versículo bíblico, você vai criar esperança, você vai criar expectativa, você vai criar coisas boas dentro de você, para que você possa viver o seu dia, e o seu dia vai ser uma bênção. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado como nós estamos nos alimentando, como está sendo o nosso café da manhã, como está sendo o nosso almoço, como está sendo a nossa janta, sabe? Eu não estou falando fisicamente, claro que nós devemos cuidar também, né, do nosso corpo, comer coisas boas, coisas saudáveis, que vai fazer muito bem para o nosso corpo, e o nosso corpo estando bem, também o nosso espírito vai estar bem, a nossa alma vai estar bem, tudo vai fluir bem. Então nós precisamos cuidar de um todo, do nosso corpo num todo. Mas o espiritual
é algo muito importante. Aquilo que você tem se alimentado é algo muito importante. Quando nós olhamos para João, dizendo, olha, que ele é o discípulo amado, tem um versículo que ele diz que fala, eles estão entrando em uma cidade, e ali os samaritanos não querem recebê-los. E ali João olha para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor quer que nós venhamos orar e desça fogo do céu e consuma eles? Sabe, o próprio discípulo, que se diz o discípulo amado, era um discípulo explosivo, uma pessoa explosiva. Mas quando você vai lendo o Evangelho de João, no fim da vida de João, ele é um poeta do amor, ele anuncia, ele testemunha as boas novas de Cristo, e ele se revela como alguém muito apaixonado pelo ser humano. Ou seja, em um momento, ele foi alguém explosivo. Em um momento, ele desejou algo, que consumisse aquelas pessoas, mas o andar com Cristo foi transformando a mente dele, o andar com Cristo foi transformando o coração dele. Sabe o que nós precisamos? Talvez você esteja aqui hoje, e você se depara com essa situação, e você diz, eu também sou assim, Daniel, eu sou meio explosivo, sabe, eu não tenho muito papas na língua, mas o Senhor Jesus só te convida, como Ele já te convidou. No comecinho desse culto, Ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele já está te convidando e fala, vamos andar comigo, vamos caminhar comigo, vamos aprender de mim. E à medida que você vai aprendendo de Jesus, você vai tendo a sua mente transformada, e quando você vai tendo a sua mente transformada, você vai passando a ser como Ele é. Nós precisamos ser como Jesus é. Existe uma passagem que fala sobre o vaso e o oleiro. Jeremias 38, se eu não me engano. E ali fala, desce à casa do oleiro. E ali diz que quando ele desce à casa do oleiro, ele vê ali o oleiro pegando o vaso, E ali começa a formar o vaso, daqui a pouco o vaso se quebra, e ele vai lá, começa a modelar de novo, e o vaso se quebra, e ele vai de novo, sabe? O processo de transformação, o processo até que o vaso seja prontinho, para colocar uma água, para colocar uma flor ou algo semelhante, ou para enfeitar a mesa, demora. O processo do vaso, se eu não me engano, tem de 7 a 8 processos. É uma palavra para um outro momento. Mas algo que me chama muita atenção é que em um desses momentos, o vaso se quebra na mão do oleiro. E ali, ele vai pegando esse vaso, ele molda, levanta aquela massa, e depois ele vai enfiando a mão assim dentro daquele barro. Ele vai enfiando a mão dentro daquele vaso. E ali ele vai puxando o barro para fora. Vai puxando e ele vai moldando. Sabe o que eu quero dizer para você? Isso é transformação. E a transformação na minha vida, ela não é algo que as pessoas vão ver assim de fora. Porque é algo que vem de dentro para fora. Esta noite o Senhor, Ele quer transformar a minha e a sua vida, e Ele vem transformando sim, de dentro para fora. Ele vem tirando tudo aquilo que não presta, todos os traumas, todas as dores, sabe, todas as frustrações, tudo aquilo que muitas das vezes tem te incomodado, tem feito você chorar no seu dia a dia, mas o Senhor é esse oleiro, e Ele vem pegando, e Ele vem te moldando, para te fazer um vaso novo na presença dEle. Quem aqui quer ser um vaso novo na presença do Senhor? Sabe, irmãos, é um processo, o processo do vaso. O oleiro, ele vai lá, ele escolhe a melhor terra, não é uma terra qualquer, e eu quero dizer isso para você.
você não é uma terra qualquer, você é uma terra escolhida por Deus. O oleiro, ele escolhe a melhor terra. Depois dessa terra, ele vai lá e começa a pisar nela. Com os pés ele começa a sentir as raízes e começa a tirar raiz por raiz para aquela terra ficar limpa. Sabe o que quer dizer raiz? Talvez coisas lá do passado que ainda estão plantadas sobre a sua vida, que tem doído até hoje, que tem te machucado até hoje. E o Senhor fala: não, filho, eu vou tirar essas raízes. Eu vou tirar essas raízes de amargura, eu vou tirar essa dor, eu vou tirar esse trauma, eu vou mexer aqui nas suas emoções e eu vou fazer algo novo. Ele vem moldando e ele vai tirando essas raízes, ele vai tirando essa dor, ele vai tirando esses traumas, vai tirando tudo aquilo que não presta de você, para poder fazer de você um vaso novo, para que as pessoas, ao olharem para você, vejam, ele realmente mudou da água para o vinho. Mudança. A água para o vinho não está... As pessoas têm o hábito de dizer, ele mudou da água para o vinho. Mudança é quando você pega essa cadeira e põe lá no outro canto. É quando você pega essa caixa de som e coloca lá no cantinho. Isso é mudança. Mas quando algo sofre, né, uma alteração de água para vinho, não é mudança, é transformação. E transformação, eu posso pegar isso aqui e mudar para lá. Eu posso pegar a cadeira e mudar para lá. Mas a transformação só Jesus pode fazer na sua vida. Sabe? Tem algo aí que precisa ser transformado sobre a sua vida? Todos nós precisamos ser transformados dia após dia. Nós estamos todos os dias em construção. Você nunca vai poder dizer, agora está concluída aqui essa obra. Porque cada dia você precisa mudar um pouquinho. Cada dia, mudar não, a cada dia você precisa ser transformado um pouquinho. Em uma área, amanhã em outra área, sabe? É transformação de vida. E aqui nós vemos o vaso sendo transformado. E para falar em transformação, eu quero falar também de algumas pessoas na palavra do Senhor. E quando nós nos deparamos, né, com Paulo, que antes era Saulo, e teve um encontro com o Senhor, e teve a sua vida transformada. Sabe, muito interessante quando nós olhamos para Paulo. Ele teve um encontro, né, o homem ele era terrível, alguém que perseguia os cristãos a ponto de matar. E quando ele estava indo, pediu uma carta, olha, eu vou até tal cidade, e o intuito dele era chegar lá, ver o que estava acontecendo e perseguir os cristãos também daquela cidade. Mas a caminho, né, da cidade de Damasco, né, ele teve um encontro com o Senhor. E ali ele ficou alguns dias com aquela escama nos olhos, até que ele foi receber a oração de Ananias, e ali ele teve uma transformação de vida. Alguém que era perseguidor passa a ser um pregador da palavra de Deus. Sabe? Olha o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Ele mudou alguém que perseguia, alguém que afrontava o povo de Deus, e ali ele pega aquele cara e começa a fazer aquele cara anunciar as boas novas. Começa a dizer, olha, começa a pregar ali sobre arrependimento, começa a pregar sobre cura, sobre libertação, e as pessoas olhavam para ele e não entendiam. Viver de milagres, viver de fé, viver o sobrenatural, é isso. As pessoas vão olhar para você e nunca vão entender. As pessoas não vão entender, porque o milagre ele não tem nada a ver conosco. Ele tem a ver com Deus. A cura, ela não tem nada a ver conosco, ela tem a ver com Deus. A libertação, a transformação de vidas, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. Porque toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é liberta, quando uma pessoa é transformada, a honra e a glória é para o nome de Jesus. Você está sendo apenas um vaso moldado pela mão do oleiro, que foi derramada a unção, derramado o poder de Deus, e você está transbordando para outras vidas.
sabe? Coloca ali um monte de vasos e coloca um monte de vaso no chão e enche um só. Você vai ver que conforme você vai enchendo, os que estão do lado pode até não encher, porque ele precisa buscar também, mas eles vão começar a ser tocados, vão começar a ser encharcados pela presença de Deus. E é isso é através da transformação da nossa. Não adianta você vir para o culto no domingo, ouvir a palavra e você não colocar em prática lá fora. Eu costumo dizer para as pessoas, quando você vem para o culto, é como você viesse para uma escola. Você vem aqui, você está aprendendo algo para você chegar lá fora e praticar. Aqui é a escola, mas o lugar que você vai praticar é lá fora. Quem quer praticar a palavra do Senhor lá fora? Seja ousado, não precisa ter medo não, sabe? Muitas das vezes as pessoas têm medo ou vergonha, sabe? Quando a gente é novinho, quando a gente se converte, até eu me lembro quando eu era jovem, né? Até para coçar a cabeça. Mas eu lembro que quando eu cresci num berço evangélico, mas quando eu era adolescente que eu comecei, me batizei, e eu comecei mesmo a ir para a igreja, pegar firme ali. Eu lembro que eu passava pelos meus coleguinhas, né? A Bíblia era menor, eu tinha ganhado. E eu passava com a Bíblia assim, ó. E aí, tudo bom? Eu passava escondendo a Bíblia. Eu tinha vergonha, porque os meus colegas, né? Os jovens são descolados, curtem outras coisinhas. E eu não curtia aquilo, eu curtia a palavra de Deus. Mas eu ficava com vergonha. Mas um determinado dia eu peguei e falei, não, eu não tenho que ter vergonha. É ela que transforma, ela que cura, ela que liberta. E um dia essa palavra vai tocar na vida deles também. Sabe, você não precisa ter vergonha quando você vai precisar orar por alguém. Independente que você esteja na rua, no trabalho, no supermercado, né? Em algum lugar, não importa. Você está sendo o pequeno Cristo, alguém chamado nessa terra para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você passar por aqui e não tocar a vida de outras pessoas, quero dizer uma coisa para você. Sua passagem nessa terra fica sem sentido. Agora, quando você passa por essa terra e alguém chega e depois, por mais que você falou algo que para você não tem tanta importância, mas alguém olha para você e fala assim, lembra tal dia que você falou uma palavra para mim? Aquilo mudou a minha vida. Isso vai fazer com que você fale, valeu a pena. Isso vai fazer com que o Senhor olhe para você e diga, valeu a pena o meu sacrifício na cruz do Calvário. Então que nós possamos ter a nossa mente transformada. Não se envergonhe, né? A palavra do Senhor fala que aquele que se envergonhar dele, também ele se envergonhará naquele grande dia. Sabe? E que nós possamos chegar naquele dia e o Senhor falar, vinde, tem um lugarzinho preparado para você aqui. Vinde, amado de meu Pai. Alguém que teve uma mente transformada também. Pedro fala, Senhor, eu morreria por ti. Senhor, se fizerem alguma coisa para o Senhor, eu morro para o Senhor, eu dou a minha vida. Mas na primeira oportunidade, o Senhor ainda avisou para ele, mas na primeira oportunidade, na segunda oportunidade, e se não bastasse, na terceira oportunidade, Pedro faz o quê? Nega Jesus, foge. Chega um e fala, ele é discípulo, ele é um seguidor. Não, eu não sou. Ele andava com Jesus. Não, eu não andava. Sabe? Isso muitas das vezes acontece na nossa vida. Quando algumas pessoas dizem, aquele ali é cristão, aquele ali é servo. Aí você já fica acanhadinho. Não se envergonhe não. Erga suas mãos e fala, realmente eu sirvo a Cristo. Sabe, eu sou servo do Altíssimo, servo do poderoso Deus. Eu sou servo dele porque ele me alcançou, ele me aceitou. Eu era miserável, eu era pobre, cego e nu, sabe? Eu era tudo isso, eu não tinha nada.
para oferecer, mas Ele me aceitou. Sabe? Muitas das vezes nós fazemos o apelo para as pessoas, falamos: você quer aceitar Jesus? Você quer levantar suas mãos e aceitar Jesus? Sabe, o apelo não é esse, porque nós não aceitamos a Jesus, é Ele que nos aceita primeiro, sabe? Ele nos aceita. Você está aí sentadinho hoje, tem até um louvor que diz: cada um por um caminho veio, mas estamos hoje todos unidos, sabe? Cada um por um caminho veio, cada um sabe, um veio das drogas, outro veio da prostituição, sabe? Outro veio porque estava com o casamento destruído, outro veio porque simplesmente foi convidado por alguém, mas cada um por um caminho veio, e cada um que está aqui hoje é porque o Senhor o aceitou, é porque o Senhor o recebeu para fazer parte do corpo de Cristo. Como diz aqui, somos todos um só corpo em Cristo. Então que nós possamos ter essa mente transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Falando de Pedro, negou a Jesus. E um pouquinho depois, Jesus tem um diálogo com ele novamente e diz: Pedro, tu me amas? E ele fala: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí ele vem de novo: Pedro, tu me amas? Pedro: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E aí pela terceira vez, representando e fazendo com que voltasse a lembrança de Pedro, as 3 vezes que ele negou a Jesus, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz na palavra que primeiro Pedro, o coração de Pedro se entristeceu. E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Você pode dizer isso para o Senhor hoje também? Que você ama o Senhor? Sabe, que nós possamos dizer isso todos os dias. Só que há 2 posicionamentos que nós precisamos tomar. Pedro, o coração dele se entristeceu porque naquele momento, na terceira pergunta de Jesus, sendo a mesma pergunta, sabe, despertou ali o gatilho emocional de Pedro, e ele lembra que 3 vezes ele negou a Jesus. Aquilo abriu uma gavetinha lá na mente dele, trouxe uma tristeza para o coração dele. Quando algo abre uma gavetinha na sua mente, lá do passado, e traz uma tristeza ao seu coração, aí é que entra a sua posição, o seu posicionamento. Como diz o pastor Toninho, se movimenta, sabe? Se movimenta. Você tem que tomar uma atitude. Pedro, a posição que Pedro tomou, ele falou: Senhor, eu te amo. Abriu os cárceres mentais dele, as emoções dele foram tocadas, porém, a partir daquele momento, Pedro foi alguém que começou a tocar em outras vidas e fazer a obra do Senhor com amor e carinho. E Pedro, que era aquele homem rude, aquele homem grosso, aquele homem que muitas das vezes, sabe, não segurava a língua mesmo, aquela pessoa dura, ignorante. A partir daquele momento, se você vê as cartas de Pedro, as 2 epístolas que Pedro escreveu, ele se tornou um poeta do amor. Ele foi alguém que teve a sua mente transformada. E o que eu quero dizer para você nesta noite: você precisa ter a sua mente transformada em Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo. Porque vai ter momentos que a sua memória, a sua mente vai abrir algo, tentando te acusar, tentando te afrontar, dizendo para você coisas para te colocar para baixo. E aí você precisa tomar uma posição e dizer: não, eu sou filho amado em Cristo Jesus. E nós vemos que Pedro, quando ele se posiciona, como já foi até mencionado aqui nos cultos anteriores, Pedro, por onde andava, a própria sombra de Pedro, né, as pessoas ao passarem pela sombra de Pedro era curada. Ou seja, alguém que teve cárceres mentais, né, afetados, não deixou com que aquilo tocasse a sua vida, mas ele fez com que aquilo desencadeasse algo maior na vida dele e falasse:
Não, agora sim, eu vou ser o seguidor de Cristo. Agora sim eu vou ser esse pequeno Cristo. Eu vou fazer como meu mestre fazia. E diz que Pedro, na palavra do Senhor, Pedro fez coisas maravilhosas, porque ele teve a sua mente transformada. E a palavra do Senhor vem nos dizendo, para mim e para você nesta noite, que nós precisamos ter a nossa mente transformada em Cristo Jesus. Que você possa orar ao Senhor, que você possa para o Senhor, Senhor, eu preciso ter a minha mente transformada, porque a partir do momento que você abre a sua mente e permite ela ser acessada por várias outras coisas, você permite também que ela seja tocada para o mal. Mas quando você pede, Senhor, que a minha mente seja tocada apenas pelo Teu Espírito Santo, que a minha mente seja tocada apenas pela Tua presença, como nós louvamos aqui nesta noite. Sabe, irmãos, tudo, quando você chega na casa do Senhor, tudo que você vai louvar, medite naquilo que você está louvando, porque nós louvamos o quê? Jeová Jireh, irás prover de novo. Sabe? Talvez tenha chegado um momento na sua vida e você está precisando de uma provisão do Senhor. Você declarou isto nesta noite. Você declarou, que a tua presença, a presença do Senhor é o que te importa. Então, nos momentos mais difíceis da sua vida, que você possa dizer, Senhor, que a tua presença se faça real na minha vida, que eu seja fortalecido pelo Senhor, que eu possa ser capacitado, instruído pelo Senhor, que a minha mente seja instruída pelo Senhor, que eu não venha olhar para a circunstância, para o problema, mas que eu venha estar com o meu olhar fixado no Senhor, sabendo que a tua presença, ela está comigo. E muitas das vezes nós oramos, louvamos e falamos, tua presença me basta, tua presença é o meu prazer. E muitas das vezes, quando chega no nosso dia a dia, nós nos sentimos tão desamparados. Mateus 28 vem nos dizendo, você não está desamparado, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe? A palavra do Senhor, ela é o nosso manual, é onde nós devemos nos apegar, onde quando tudo estiver difícil, é a palavra do Senhor que nós abrimos, é o único livro, onde nós abrimos e vemos o próprio autor falando conosco, que você possa pedir, Senhor, eu quero ser transformado a cada dia, sabe, para você viver os milagres, para você viver a cura, para você viver a libertação, transformação, para você ser ousado, você precisa sair daqui nesta noite, com a sua mente transformada, sabe, não importa, simplesmente, eu vou declarar vida de Deus sobre a vida das outras pessoas lá fora. Quem aqui nesta noite acredita que está cheio da presença de Deus? Sabe, irmãos, nós falamos sobre o vaso, e o vaso é um recipiente criado para conter algo, e nós, como vaso de Deus, fomos criados para conter a presença de Deus em nós. Sabe, você não está sozinho, você é alguém que transborda a presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, e esses rios vão tocar, vão impactar pessoas lá fora, sabe, vamos sair da zona de conforto, vamos sair do esfriamento espiritual, e vamos ser alguém que realmente faça a vontade de Deus, que realmente viva como um pequeno Cristo, alguém que teve um encontro e teve uma mente transformada. Quando nós olhamos para a mulher samaritana, Jesus chega e fala para ela dos seus problemas, dos seus 5 maridos, e que ainda o que ela tinha não era dela. Naquele momento aquela mulher já teve uma transformação de vida, e ela sai anunciando. A mulher adúltera, quando
é levada ali também perante Jesus, né? A mulher é levada perante Jesus, e Jesus ali também intercede por ela, toma a sua causa, sabe? Ela tem uma mente transformada e passa a ser alguém que segue a Jesus, que anda com Jesus, que até no último momento, aonde Pedro correu e alguns discípulos saíram, ela ficou lá aos pés de Jesus, sabe? E isso nos mostra, quando nós temos uma mente transformada. Alguns andaram com Jesus, mas ainda não tinham tido a sua mente transformada. E ela andou com Jesus, e ela teve a sua mente transformada, porque ela permaneceu até o fim, no último momento, onde Jesus estava sendo crucificado, ali aquela mulher estava aos pés de Jesus. E sabe o que isso quer nos dizer? Que o lugar aonde nós devemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Que nós possamos ter essa mente transformada. E eu estava em casa, né, e meditando sobre a palavra, estudando um pouquinho a palavra, e tem um louvor que eu conheci esses dias, né, não tem muito tempo, e esse louvor nos fala sobre a cura, falando sobre a mesa do Senhor. E quando nós viemos para o culto, quando nós viemos para adorar o Senhor, nós estamos na presença, nós estamos perante a mesa do Senhor, e aqui nós somos servidos. Primeiro nós estamos aqui, levamos o nosso louvor ao Senhor, ofertamos o nosso louvor ao Senhor, e quando nós nos deparamos com a palavra, nós estamos sendo servidos, estamos sendo banqueteados pelo Senhor Jesus, e aqui é o lugar onde é a mesa do Senhor, e a palavra do Senhor, ela nos ensina que a mesa é um lugar de cura. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Os discípulos a caminho de Emaús, eles caminhavam com Jesus, mas eles não perceberam na caminhada que eles estavam com Jesus. Porém, quando eles se assentam e que Jesus parte o pão e ali oferece a eles, naquele momento eles falam: é Jesus, eles reconhecem quem é Jesus. E essa palavra fala sobre a mesa. E o Senhor Jesus, Ele quer convidar você para essa mesa nessa noite. Porque essa mesa é um lugar de cura, essa mesa é um lugar de libertação. E eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração neste momento, para que o Senhor possa acessar o seu coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tanto que o sol me queimou, Nós te damos, ó Deus. cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, Muitas das vezes você tem se tentando te esforçado, impressionar. querendo fazer com a força do seu braço, Será que um dia para eu impressionar ao poderia Senhor Jesus, ser querendo ser suficiente para você mesmo, esquecendo que a nossa dependência em casa, tem que estar no na Senhor Jesus. em meio E esta noite, em meio a este louvor, em meio a esta palavra, eu quero convidar você a orar ao Senhor, colocar diante do Senhor as suas necessidades, sem paz, as suas súplicas, aquilo que você precisa, aquilo que está doendo, aquilo que está te machucando. eu descobri. Não aceite sair daqui da mesma forma. Não aceite sair daqui com dores emocionais, sentimentais, ou até mesmo física. Peça para o Senhor esta cura nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Deus. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Ore ao Senhor neste momento. Tem um lugar. Fale para o Senhor. O vinho que que este louvor diz, simboliza, representa a alegria.
algo que talvez tenha sido tirado de você nos últimos dias. O pão simboliza o alimento, a presença do Senhor. Algo que talvez você tenha se afastado e não tenha percebido, mas o Senhor tem falado para você. Esta noite tem o vinho, tem a alegria, tem o pão para você se alimentar. Eu sou o pão da vida. Que você possa receber deste pão nesta noite. Que você possa receber desta alegria do Senhor nesta noite sobre a sua vida. Sabendo que o Senhor, Ele pode transformar, que Ele pode curar, que Ele pode te trazer e colocar em lugares altos, lugares onde muitas das vezes nem você mesmo tem imaginado estar, mas o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Talvez as pessoas te apontam, talvez as pessoas dizem para você coisas que colocam você para baixo, mas a palavra do Senhor nos diz: você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Você é filho amado. Muitas das vezes você não tem tido o amor de um pai físico, você não tem tido o amor de uma pessoa próxima, mas o Pai está aqui nesta noite dizendo para você: você é meu filho amado. Que você possa se apegar a essa palavra, sabe, que você possa ter a sua mente transformada e crer que você sim é amado do Senhor, que você é filho amado do Senhor. As culpas já se passaram, as coisas que muitas das vezes vêm para tirar a paz, coisas do passado, traumas, tristeza, angústia, o Senhor Jesus diz para mim e para você: eis que eu faço nova todas as coisas. O Senhor tem escrito uma nova história sobre a sua vida. Que você não aceite nada que não seja a palavra de Deus, que você não aceite nada que não seja o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Eu não sei qual a dor, qual o trauma que você tem carregado, mas o Senhor Jesus disse para mim e para você: na mesa tem cura, na minha presença tem cura, e você só vai receber a sua cura, só vai receber o sobrenatural quando você tiver a sua mente transformada, quando você tiver a mente de Cristo sobre a sua vida. Que você saia daqui nesta noite com esta palavra no seu coração, que você saia daqui nesta noite tendo a mente transformada, e que você possa sim viver o milagre, porque a palavra do Senhor Jesus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. A palavra do Senhor Jesus nos diz que tudo é possível ao que crê. Que você possa crer e colocar em prática a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Que você possa aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, e que, como eu falei, que você apenas não seja alguém que ouviu a palavra nesta noite, mas que seja um praticante desta palavra lá fora, porque é lá fora que você vai fazer a diferença na vida de outras pessoas.